Amados queridos irmãos, que a graça, que a paz, que o amor de Cristo estejam entre nós, amém? Lembram-se de mim? Mas os meus cabelos mudaram bastante. Lembram desse anúncio? Muito interessante, não é? Dia 3º domingo de março, suspendemos as programações e nos assustamos com esse tal de Covid-19. Que nome horroroso, não é? Dá a entender que já aconteceram 18 e o próximo é o 20. Né? E nós nos preocupamos, né? Como é que pode algo tão pequenininho paralisar as nossas vidas, paralisar o mundo como paralisou? E alguns assim estão desesperados, né? Alguns estão desesperados, apavorados, com muito medo, e nós temos a certeza que o Senhor está nos guardando. Eu estava ontem fazendo um programa, né, o nosso programa diário, o Café com o Pastor, e eu me deparei aqui com o Salmo 3, um versículo lindo que diz assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo de Davi, o rei Davi. E quando pensamos nesse salmo, ele estava cercado pelos exércitos do seu filho Absalão. Ele ia travar uma grande, enorme batalha, seu filho tentara matá-lo, tomar o governo, tomar o reino, tomar a coroa, já tinha tomado toda a casa do pai e os seus bens. Davi tivera que fugir escondido para não ser preso e morto. E nesse momento, prestes a essa grande batalha, com um exército contra ele que era muito mais numeroso, como diz no versículo 6, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Ele consegue dizer assim: deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Que algo, palavra maravilhosa. Eu queria começar pensando assim com vocês, agradecendo muito a Deus por essa oportunidade de estarmos retornando ao que nós consideramos o normal, porque jamais nós deixaremos de nos reunir. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, o escritor, orientado por Deus, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como já é costume de alguns há 2.000 anos atrás. Alguns já não queriam se congregar. Nós temos a oportunidade dos meios digitais, e eu confesso aos irmãos, aqueles que me conhecem mais perto, eu os detestava. YouTube, Facebook, Instagram, e acabei me vendo escravo desses meios digitais para poder alcançar vocês, para poder receber vocês, para poder mantermos comunhão. Vamos usá-los, mas nunca deixando de nos reunir. Porque a visão da igreja que Deus criou é estar junto, é um corpo. Imagina você um pé, outro é a mão, um dedo, outro é o outro dedo, e nós estarmos espalhados sem podermos nos ajuntar? Não, jamais. Precisamos estar juntos. Eu confesso a vocês que eu estava com saudade de sentir cheiro de gente. Interessante isso, né? Nunca valorizei tanto ir ao supermercado. Nunca quis tanto passear com o meu cachorrinho na rua. E ela se transformou na minha personal training. Só ando com ela, por causa dela e para ela, né? Amados queridos irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Agradecemos muito aos irmãos, a Deus pelos irmãos que estão aniversariando hoje, aniversariarão durante a semana. Todo dia mantemos aquele programa diário, sempre às 9 da manhã. Já é uma rotina nossa de vida, e agradecemos a todos que aniversariam, não é? Ao longo dessa semana. Cristiane de Moura Carvalho, Marina Vasconcelos Machado está conosco. Beijo, querida Marina. Liguei para você antes de começar o culto. Mateus do Vale Alexandre, Sônia Cristina Pantoja, Alice Souza, Nilva Alves Ferreira, Alexandra Almeida, Isabela das Neves Ribeiro, casamento, Márcia e Fernando estão ali com muita alegria com o seu filho. Hoje, que Deus abençoe pelo casamento. E Marcos Antônio e Ana Paula, Deus abençoe, viu? Nós vamos orar e vamos continuar meditando na palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por esses irmãos que estão e estarão aniversariando ao longo da semana, Senhor. Nós te agradecemos.
Como te agradecemos também, Senhor Deus, aqui a presença do nosso irmão querido missionário Vinícius, com a sua namorada, noiva, futura esposa. Nós te agradecemos, Senhor, e clamamos em nome de Cristo Jesus que tenhamos sempre a sabedoria de ouvirmos, obedecermos e seguirmos a tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus e agradecemos. Amém, Senhor, viu? Viu, querido? Obrigado, irmã, obrigada, toma posse da bênção aí, viu? Da profecia, não deixa escapulir, não. Amados, queridos irmãos, o que é que permitia a Davi dormir de forma tão tranquila, cercada pelos exércitos de Absalão, muito mais numerosos do que os seus homens, bem armados, e ele consegue dizer: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Esse é o conforto de Deus. Essa é a mão poderosa de Deus. Mas em outros momentos da vida, olha lá no Salmo 13, o mesmo Davi, já agora acometido de doença, diz assim, já vendo a morte por perto: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Repare, a nossa vida é assim, não é? Pessoal que gosta de matemática, é uma senoide. Pontos altos, pontos baixos, pontos altos e pontos baixos. E o que devemos buscar no Senhor é ficarmos o mais possível, o maior tempo possível, nos pontos altos, ao lado do Senhor, segurando na mão dEle e confiando nele. Amados, queridos irmãos, já choramos muito, começamos chorando, terminamos chorando, até o presbítero Osmar foi tocado pelo mosquito do choro aqui na frente, né? Acredito que muitos choraram aí sentados, outros estão chorando em casa, pela alegria de podermos voltar. E lembramos aqui o texto que foi lido, quando se lançaram os alicerces da reconstrução do templo, quando o povo saiu do cativeiro da Babilônia com Zorobabel, com Josué, e lançam os alicerces, os fundamentos para a reconstrução do templo, o povo chorava. Os mais antigos choravam de saudade do templo que fora destruído por Nabucodonosor na guerra contra a Babilônia. Os mais jovens choravam de alegria em verem a reconstrução, a possibilidade de reconstrução daquele templo. E cantavam, e louvavam, e choravam. Nosso querido irmão Eduardo, eu acho que ele perdeu uns 2 quilos louvando a Deus hoje. Como ele pulava de um lado para o outro de alegria. Eu estava de olho nele. Amados, é momento de alegria. Mas ainda é um momento de preocupação. Quantas pessoas, quantos irmãos perderam emprego? Quantos foram acometidos pela doença, ficaram internados, passaram tão mal? Quantos aprove ao Senhor levá-los para as mansões celestiais, para descansarem nos braços do Senhor? Andamos na rua com máscara, andamos com aquele capote na frente também. Eu ando, fui ao hortifruti ontem, escondido das minhas filhas, da minha esposa, fazer compra, com aquela proteção. E aí, bobeei e entrei na casa da minha filha com uma bolsa do hortifruti. E ela olhou para mim: papai, você foi no hortifruti? Pastor, não pode mentir, nem crente, né? Eu falei: mas foi rapidinho. Mas fui. Que saudade de gente. Que coisa interessante. As pessoas se protegendo, se afastando. Na fila do banco, vi um homem encostando perto de mim, nervoso com a hora. Eu nervoso com ele atrás de mim. Falou assim: não dá para o senhor afastar um pouquinho, não? Já pode passar, se vier com pressa, não tem problema. Não quero é sentir esse ventinho nas minhas costas. Amados, queridos irmãos, a situação atual da sociedade. Vivemos uma inversão de valores. Chamam o mal de bem, o bem de mal. As trevas são caracterizadas como luz. As pessoas têm vergonha de dizer que são honestas.
Manchete de jornal: Gari encontra fortuna e devolve ao dono. Olha, isso é obrigação. Isso não é manchete de jornal. A manchete de jornal é quando uma autoridade desvia dinheiro da escola e crianças morrem de fome, ou desvia dinheiro da assistência ao tratamento da Covid, e pessoas morrem no hospital, médicos em condições precárias, falta de medicamentos, quando se compram ventiladores ao invés de aspiradores. Isso aí vai, aí nós não sabemos. Isso sim é vergonha, mas hoje se valoriza o errado. O mundo fala de paz, mas nunca se investiu tanto em guerra. Armas e armas. As nações poderosas se fortalecem explorando os pobres. A África continua miserável. E cada vez mais miserável. Alguma coisa está errada. Os fundamentos da criação estão sendo destruídos. Vivemos a época da infidelidade. Parece que a fidelidade é uma virtude pré-histórica. Quando se fala num casal casado há 40 anos, as pessoas, 40 anos, por quê? Deus nos uniu, Deus nos juntou como uma só carne, mas a televisão insiste em divulgar a destruição da família, do projeto de Deus. A infidelidade conjugal está chegando a níveis intoleráveis. E talvez alguém aqui já tenha sido vítima dessa dificuldade, desse problema. Não existem mais amigos, mas existem interesses. A amizade varia de acordo com o momento e a necessidade. A maioria quer ser feliz mesmo que tenha que pisar naquele a quem mais amou e mais o ajudou ao longo da vida. Os fundamentos estão sendo destruídos. Vivemos no auge da corrupção moral. A corrupção do nosso país é endêmica, é sistêmica, está no sangue. Me impressiono ao ver as nossas autoridades não terem medo da justiça ou da injustiça que toma conta desse país. Não tem medo, não tem vergonha de terem seus rostos estampados no jornal. E a família, eu penso, quando prende uma daquelas pessoas, eu penso assim, a mãe desse indivíduo que está pensando. O que a mãe está pensando? O que o pai está pensando? Quando é algo justo, não injusto. Ou seja, a pessoa errou, a pessoa desviou dinheiro, a pessoa caiu, mergulhou no pecado. Não confiamos mais nas autoridades. Porque as atitudes delas não demonstram que elas são do Senhor. O homossexualismo até aqui, aos poucos anos, era um assunto escondido, mas se transformou na grande manchete. Vemos artistas que foram casadas durante 20, 30 anos, com 4, 5 filhos, se separando, e dizendo assim, eu sou homossexual, vou viver com outra mulher. Uma coisa está errada. O modismo tomou conta. E a mídia dizendo que defende as minorias, na realidade ela está incentivando as minorias a crescerem e destruírem todo o projeto de Deus. Os fundamentos da criação estão sendo destruídos. Vivemos num período de forte decadência espiritual das igrejas. Algumas igrejas que se dizem, infelizmente, evangélicas, se tornaram covil de salteadores. O povo é chamado para deixar o dinheiro e é afastado da palavra da verdade. Não leem mais a Bíblia, mas mercadejam a fé. Caminham com as pessoas, exploram as pessoas. Dirigentes, nem ouso chamá-los de pastores, se enriquecem enquanto o povo empobrece financeiramente e espiritualmente, porque desconhecem a palavra de Deus. Antigamente, ser chamado de evangélico era referência de honestidade. Hoje, ser evangélico é sinônimo de caloteiro, mal pagador, mau caráter. Os fundamentos da criação estão sendo destruídos. E se não bastasse, vivemos num período de insegurança sanitária. Mais de 90 mil mortos. Eu olho para você e digo, somos sobreviventes. Somos sobreviventes.
2 milhões de pessoas atingidas pela doença, é pouco ainda. 1% da população brasileira, 1%. Dizem que o Brasil é o país onde mais pessoas estão morrendo. Claro, é um dos países de maior população no mundo e o maior número de pessoas estará morrendo nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, onde as populações são maiores. Na China, que nem se divulga as estatísticas, são as maiores populações, irmãos. Amados queridos irmãos, Portugal é do tamanho do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. A França é mais ou menos um pouco maior do que São Paulo, o estado de São Paulo. A nossa população é muito grande e desorganizada, destruída. Hospitais sem medicamentos, leitos sem comentários, equipes de saúde sem salários, péssimas condições de trabalho. Vivemos escondidos, somos sobreviventes de uma epidemia. E quando os fundamentos estão destruídos, a população se desespera. Desespera. Faltam critérios, o povo geme, a população se desespera. Amados queridos irmãos, logo após a Segunda Guerra Mundial, os exércitos aliados recolheram milhares de crianças desabrigadas, famintas, pais mortos, as mães destruídas, utilizadas como objetos sexuais. Essas crianças foram recolhidas pelos aliados, foram alimentados, foram tratados, mas observou-se que essas crianças não conseguiam dormir à noite. Elas dormiam mal, crianças dormindo mal, tendo pesadelos, chorando convulsivamente. Estavam sempre inquietas e temerosas à noite. Chamaram psicólogos para que estudassem o problema e trouxessem uma solução para aquelas crianças que não tinham mais os pais, que viveram largadas, eram sobreviventes de uma guerra, que milhões de pessoas morreram. E eles viram que as crianças estavam inseguras pelo que já tinham vivido. Então eles decidiram que quando as crianças fossem dormir, cada uma receberia uma fatia de pão. E elas dormiam agarradas com aquela fatia de pão, tendo a certeza que no dia seguinte, quando elas acordassem, teriam comida. E elas conseguiram descansar, relaxar. Porque dormiram abraçadas com um pedaço de pão. Isso fez um efeito milagroso. As crianças dormiram em paz. E nós, para dormirmos em paz, temos que dormir agarrados com Cristo Jesus, que é o pão da vida, que nos alimenta e que nos garante que vamos acordar e seremos sustentados pelo seu grande, precioso, maravilhoso e único amor. E depois disso tudo, a grande pergunta é: ainda temos motivos para glorificarmos a Deus? Os fundamentos sendo destruídos, o caos em que vivemos. Eu gostaria de ler com os irmãos Romanos, convido você a abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Carta de Paulo a uma igreja que ele queria muito conhecer. Não tinha tido a oportunidade de estar com os irmãos em Roma. E ele escreve a seguinte carta: ajuda-nos, Senhor Deus, a entendermos o teu texto. Ilumina, Senhor Deus, a porção santa. Abre os nossos corações e unge os lábios do pregador para que fale da tua palavra e da tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos ler juntos? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Paulo traça a nossa trajetória das profundezas da decadência moral até ao ponto mais alto da vida do homem, que é a salvação, a redenção, a regeneração em Cristo Jesus. Fala daquele povo que estava mergulhado no pecado, morto, desviado, afastado de Deus, aquele povo que foi olhado com amor por Deus e levantado. E recebemos uma nova vida. Paulo destaca a obra da redenção, planejada soberanamente por Deus e realizada unicamente e eficazmente por Deus, para a glória e honra do nome de Deus. E termina exaltando, adorando e glorificando a Deus, apesar de todas as dificuldades que ele viveu. Passou por 3 naufrágios, foi chicoteado várias vezes, passou por fome, passou por sede, foi humilhado, xingado, cuspiram, bateram nele. Ele continuava tendo motivos para adorar e glorificar a Deus. Ainda temos motivos para glorificarmos a Deus. E o texto nos ensina o seguinte: primeiro, Deus planejou a nossa salvação. Vamos falar juntos? Deus planejou a nossa salvação, porque dele, no início do versículo, porque dele, de Deus vieram todas as coisas, nada fizemos, absolutamente nada, nada merecemos, absolutamente nada, mas ele olhou para você e te amou. E mais, irmãos, antes de sermos gerados no ventre das nossas mães, Deus olhou para nós e nos amou. Esse Deus que controla a história do homem, que conhece o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. E nós vemos aqui Paulo escrevendo na mesma carta aos Romanos, capítulo 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, Cristo Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Não fizemos absolutamente nada. Deus nos conheceu de antemão, Deus nos predestinou, Deus nos chamou, Deus nos justificou, Deus nos glorificou. Tudo vem de Deus. Mortos em nossos delitos e pecados, Deus olhou para nós e nos amou. O plano de salvação não começa na terra, começa no céu. Nossa redenção não começa no tempo, mas na eternidade, quando as coisas estavam sendo criadas. Não começa com o homem, com Deus, porque Deus amou ao homem de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi Deus que traçou o plano, foi Deus que começou o plano, foi Deus que agiu em cada um de nós e nos deu a certeza da salvação. O amor dele está em nós. Tudo provém de Deus. Foi Ele que nos atraiu para si. Foi Ele que nos escolheu antes da fundação. O Evangelho não é um caminho aberto da terra para o céu, mas é do céu para a terra, porque tudo veio de Deus. Tudo foi feito por Deus. Não é uma tentativa do homem de encontrar Deus, mas é uma decisão de Deus de buscar ao homem que estava perdido e afastado, mortos em seus delitos e pecados. Quando você andar na rua e vir um mendigo sujo, imundo, caído no chão, olhe para ele e diga assim para você: eu era como esse homem espiritualmente, mas Deus me amou. Deus viu em nós algo especial que nós não temos. Portanto, ainda temos motivos para glorificarmos a Deus, porque foi Deus que nos salvou e planejou isso desde o início. Segundo ponto interessante, foi Deus que executou a nossa salvação
E o texto nos fala, e por meio dele, ele planejou, ele executou desde a eternidade. O verbo divino fez-se carne, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória. Amados, queridos irmãos, pensem nisso. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade lá no céu, sendo adorado, servido pelos anjos, deixa aquilo tudo e vem ao mundo para nascer numa família pobre, por amor a você. O plano de Deus traçado desde a eternidade. O homem estava perdido, éramos cegos, surdos, endurecidos, mortos nos nossos delitos e pecados, como fala Efésios capítulo 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou eternamente. O Filho de Deus se deixou morrer por nós e não merecia. Nós é que merecíamos estarmos crucificados naquela cruz por causa dos nossos pecados, por causa do nosso afastamento de Deus. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Ele merecia a salvação porque nunca pecou, cumpriu integralmente os mandamentos do Antigo Testamento. Mas Deus não agiu conosco com justiça, porque merecíamos morrer pelos nossos pecados. Deus age conosco com misericórdia. Ele nos dá o que nós não merecemos, a salvação. E de graça, gratuitamente. O Filho do Homem veio ao mundo para ser nosso fiador. E um terceiro ponto do texto: vivemos para adorar e servirmos ao Senhor. E em 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais e bebais, fazeis tudo para a glória e honra de Deus. As atividades básicas necessárias para a subsistência do homem, comer e beber água, tudo o que fazemos é para a glória e para a honra de Deus, não é? A salvação não é uma medalha de honra ou mérito que ostentamos no campeonato da vida, mas é uma bênção gratuita e merecida que recebemos de Deus. Nosso fim principal é glorificarmos a Deus, adorarmos a Deus, servirmos a Deus, vivemos para Deus, pensarmos em Deus, mostrarmos Deus na nossa vida. É para isso que nós fomos criados. O plano é dele, ele bolou, ele executou e nos dá essa esperança da vida eterna. Então, mesmo e que os fundamentos do mundo estejam sendo destruídos, estejamos vivendo essa pandemia, há um motivo para cantarmos, louvarmos e adorarmos ao nosso Deus, porque ele nos amou. E a esperança é uma certeza. Estaremos no céu. Você já imaginou olhar o rosto de Deus? Sabe lá o que é ver Deus face a face, ver a sua glória? Nem Moisés conseguiu. Moisés clamou ao Senhor: Senhor, anda conosco. Senhor, se tu não andares conosco, não adianta. Nós subimos, Senhor Deus, para pegarmos as tábuas da lei do Monte Sião, e o povo se prostituiu aqui embaixo, idolatrou. Senhor, não vale a pena. E Deus disse assim: andarei com vocês. E ele disse: mas Senhor, então me mostra o teu rosto. E ele falou: não posso mostrar meu rosto, Moisés. Ninguém, nenhum vivo em pecado pode ver a glória de Deus. E ele disse assim para Moisés: Moisés, eu vou abrir uma penha aqui, vou abrir uma fresta aqui nessa encosta, vou colocar você lá dentro. Quando eu passar, você vai me olhar de costas, você vai ver a minha glória de costas. E assim Moisés fez, e olha como ele se alegrou, se fortificou e continuou caminhando durante 40 anos com aquele povo, 3 milhões de pessoas no deserto, em que Deus mandava o alimento de manhã, em que as roupas não se desgastavam, preparando aquela nação para entrar na terra prometida, porque ele viu a glória de Deus de costas. Imagine ver a glória de Deus de frente. Imagine olhar o rosto do Senhor no céu e experimentar o que é vida, e vida em abundância que nos é prometido. É tempo de louvarmos a Deus. É tempo de cantarmos a Deus. O povo de Deus, quando foi levado cativo para a Babilônia, eles não compreenderam o erro do afastamento de Deus e deixaram de cantar
pararam de cantar, penduraram os seus instrumentos nos salgueiros e disseram que Deus deforme a nossa mão, deforme a nossa língua, se entoarmos hinos de louvor ao Senhor aqui em terra estranha. O compromisso deles não era com Deus, o compromisso deles era com o templo de Jerusalém, era com a cidade de Jerusalém que estava destruída. Eles esqueceram Deus. Mas nós não, apesar dos fundamentos estarem sendo destruídos, há motivo para adorarmos e glorificarmos Deus, porque Ele nunca se esqueceu de nós. Deus não foi pego, despreparado ou desprevenido nesta pandemia. Deus está conduzindo a nossa história. Nunca oramos tanto como estivemos orando desde o 3º domingo de março. Nunca lemos a palavra de Deus tanto quando lemos desde o 3º domingo de março, porque o povo do Senhor se prostrou de joelho, com medo, preocupado e buscando Deus e tentando entender o porquê, para quê, como, até quando. Vamos sair mais fortes, seremos sobreviventes mais fortes de tudo que está acontecendo, porque é motivo para cantarmos e adorarmos ao Senhor, porque Deus não se esqueceu de nós. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, a maior alegria que nós podemos ter no viver é compreendermos que fomos criados para te servir. Nem sempre conseguimos entender, ou poucas vezes conseguimos entender o que acontece em nossas vidas. Mas tu sabes, porque o Senhor detém as nossas histórias. Cada uma história foi traçada pelas tuas mãos e assinada com o sangue de Cristo Jesus no livro da vida. Esses são os teus, os salvos, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva tua, Senhor. E o Senhor nos ensina que esse é o momento de louvarmos, adorarmos e glorificarmos ao teu santo nome, como Paulo e Silas, cativos em Filipe, meia-noite, machucados, humilhados, famintos, louvavam e adoravam o teu santo nome, Senhor. E aí veio o milagre. Ah, Senhor, nós clamamos, manda o teu milagre. Mas se não vier, continua sendo o momento de adorarmos e glorificarmos ao teu santo nome, porque nunca estaremos sozinhos. O Senhor está ao nosso lado. Cada um de nós é um projeto especial das tuas mãos. Coloca em nós, nos nossos lábios, no nosso coração, o desejo de glorificarmos com as nossas vidas, com os nossos pensamentos, com os nossos lábios, com as nossas ações. É o que nós te pedimos. E agora, Senhor, que vamos participar da tua santa ceia. Nós pedimos, prepara o nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu chamo os oficiais para que estejam aqui à frente conosco. Peço que eles preparem a mesa da ceia. Nós vamos participar desse momento tão solene, a ceia do Senhor. Esse Deus que merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor, hoje e por todo sempre. Peço que tirem o véu da mesa. Nos lembrando que quando Cristo Jesus morreu pendurado naquela cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Um ato de Deus, dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo Jesus. Amados, queridos irmãos, era uma quinta-feira, era a noite. Jesus estava reunido com seus discípulos, apóstolos. Era a última ceia que ele traria presente.
Ele sabia que dali a poucos minutos, horas, seria preso, condenado injustamente, pendurado numa cruz e morto de uma forma horrorosa. Uma morte terrível. Mas naquele momento Jesus não se preocupava com ele. Poderia ter clamado, os anjos desceriam e o libertariam. Poderia ter clamado e as forças da natureza, assim como acalmaram o vento no mar da Galileia, varreriam os romanos, varreriam os membros do Sinédrio e ele se libertaria. Não. Jesus poderia ter lembrado aos seus conterrâneos quantos milagres eles receberam: pão, peixe, aleijados andando, leprosos curados, surdos que ouviam, mudos que falavam. Ele poderia ter levantado aquele povo contra o Império Romano. Não. Jesus se deixou morrer por nós. Se deixou morrer por nós. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, esse é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, não de todos, mas para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino naquele momento de dor, sofrimento, que ele sabia o que estava por vir, saíram para o monte das Oliveiras. Em pé, recebamos a Deus. Leva-nos em paz para as nossas casas, Senhor Deus. Alegres no coração, satisfeitos e sabendo que há motivo, mesmo que os fundamentos continuem sendo destruídos, para louvarmos e adorarmos ao teu santo nome. Porque foi o Senhor que planejou, o Senhor executa, e a nossa vida é te servir e te adorarmos, enquanto aqui estivermos, até quando pudermos desfrutar das mansões celestiais. Leva-nos em paz. Leva-nos em paz. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre nós hoje e por todo sempre, e que possamos dormir em paz e acordarmos nas tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós podemos sentar.